Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka, pertencente ao 78. Hoje estou aqui, eu e o João Blanco e Miguel Rocha, os normais aqui do painel, e vamos falar essencialmente sobre a tecnologia ao serviço do futebol e a tecnologia inserida no que é o desporto e em tudo o que circunda o futebol. E gostaria de começar por falar sobre, se calhar, o tema principal, ou pelo menos o mais polémico e o mais conhecido pelos adeptos do desporto, que é precisamente o VAR, a existência da videoarbitragem. E, primeiramente, fazer só aqui alguns reparos, antes de mais nada, acerca do protocolo que está subjacente ao VAR. Portanto, o VAR pode atuar unicamente em lances que sejam claros, que não haja subjetividade na análise ao lance, e só pode atuar em 4 situações, que é para reverter ou pedir ao árbitro para assinalar penaltis, ou grandes penalidades, portanto lances dentro da área, de faltas dentro da área, lances em que seja necessário mostrar a amostragem de um cartão vermelho ou reverter essa mesma amostragem. Depois, em seguida, a existência de faltas que precedem golos, ou pronto, em que o árbitro não veja, deixe seguir o lance e haja uma falta e depois dê golo nesse mesmo lance. Finalmente, de situações de fora de jogo em que os assistentes tenham ou não tenham assinalado ou tenham assinalado indevidamente, e aí o vídeo-árbitro poderá retificar também as decisões que eventualmente tenham sido mal tomadas. Vou começar agora por ti, Blanco, com uma pergunta já diretamente sobre o protocolo do VAR, uma destas situações que eu acabei de nomear. Achas que faz sentido o VAR poder atuar única e exclusivamente em lances de objetividade pura, ou seja, lances claros e inequívocos, ou achas que deveria poder atuar em outros lances de dúvida, pelo menos? Bem, em primeiro lugar, olá a todos. Eu acho em primeiro lugar que estar-se em 2023 a discutir-se, e eu sei que essa não foi a tua pergunta, mas anda-se aí a fazer ruído. A discutir-se se o VAR é importante ou não, ou se deve estar no futebol ou não, acho que já diz muita coisa. Portanto, Sr. Roger Schmidt, larga lá aquilo que estás a tomar, porque, enfim. Mas pronto, voltando agora à tua pergunta, que é, vamos focar-nos aqui um bocadinho mais nisso. Eu não acho mal as regras do VAR da forma que elas estão impostas neste momento. Portanto, para lances mais estilo penaltis, expulsões diretas, quando um jogador é confundido com outro, etc. Não acho que haja nenhum problema nesse sentido. O que é que eu te alteraria? Alteraria, por exemplo, a utilização do VAR em lances de segundo amarelo e consequente expulsão. Neste momento não podes, o VAR só pode atuar em caso de expulsão de vermelho direto, e acho que isso era uma boa alteração. Mas de resto não alteraria grande coisa. Ou seja, o VAR atua quando o árbitro auxiliar, quem está a ver as imagens, ou discorda da opinião do árbitro principal, ou tem dúvidas. E não tenho a certeza se também dá para atuar quando o árbitro principal tem essas dúvidas. E Posso já dizer-te que sim, o árbitro pode pedir então, ele mesmo pronto. para ver as Então, imagens. eu não acho que haja grande problema nas regras de utilização do VAR. Eu acho que o VAR é mal utilizado às vezes, não pela tecnologia em si, mas quem está a interpretar as imagens, não é? Isso não se faz nada alterando as regras de tecnologia, isso faz através de educando e formando árbitros. Certo, já sei que estou aqui a alterar o alinhamento habitual, mas deixa só fazer-te uma pergunta sobre uma coisa rápida que tu disseste, e é precisamente quando tu achas que se deve
o árbitro deve intervir na amostragem de um segundo cartão amarelo. Mas é um cartão amarelo, portanto, porque não poderá intervir na amostragem do primeiro e sim num segundo, se são ambos cartões amarelos, com o peso teoricamente igual. Percebo, mas sabemos que não é teoricamente igual, porque o segundo cartão amarelo resulta na expulsão de um jogador de campo, como é óbvio. E normalmente o segundo cartão amarelo também chega sempre num. Ou seja, uma falta para segundo cartão amarelo nunca chega sempre muito mais rápido e quase que de forma mais precoce do que uma falta para um primeiro cartão amarelo. Enquanto que um árbitro pode ter uma maior tolerância, uma segunda, terceira, quarta faltas antes de dar o primeiro cartão amarelo, existe uma tendência muito maior a mal ele sai da linha outra vez, leva segundo. E por isso mesmo é que acho que faça sentido em casos de segundo amarelo também haver recurso ao VAR. Agora, porquê não só em primeiro? Epá, eu por mim, se tivéssemos árbitros, isto é Portugal e todo o mundo, árbitros capazes de tomar decisões em 10 segundos, eu por mim era tudo corrida a VAR. Tudo, 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 tudo. E até lançamentos ao mais ínfimo toque. Tudinho. Mas como sabemos que isso não é possível, eu gostaria que os jogos de futebol não tivessem um tempo útil de 40% quando o tempo real de eu olhar para a televisão de 40 nada, de 4 horas. Como eu não quero que o jogo esteja sempre a parar, por isso mesmo, vamos só focar-nos nos lances mais importantes. Agora, eu também acho uma coisa que se podia importar de outras modalidades, que acho que, por exemplo, no futsal chamam challenge, que é um próprio árbitro, ou seja, aliás, já estou todo trocado, um próprio treinador poder pedir a utilização do VAR e ter tipo uma vez que pudesse fazer isso num jogo, digamos assim. Não, quero ver se este lance é mesmo falta. E o árbitro tem que ir ao VAR obrigatoriamente ver esse lance. Isto também era capaz de ser algo interessante. E é uma regra que se podia impor agora. E eu lembrei-me, assim. Porque estava a pensar também na final, na triste final do futsal ontem, do Sporting. E acho que também poderia ser algo interessante importar isso, que também está implementado na Kings League do Piqué, por exemplo. Ok. Rocha, o que é que tu achas desta ideia do Blanco? Esta aqui última que ele acabou de dar, acerca de o próprio treinador poder pedir o recurso ao VAR em algum lance? E já agora também a questão dos amarelos, se deveriam também ser intervencionados pelo VAR. E se tu quiseres falar da primeira pergunta que eu fiz ao Blanco também sobre que alterações farias tu ao protocolo, podes também seguir. Sim, bem, olá a todos. Então, se calhar vou começar desde o início, é melhor. Sim, é melhor. Começando pelo protocolo, eu acho que o protocolo não é o problema do VAR. Acho que o protocolo está muito bem feito, faz com que não seja possível haver exceções, nem más interpretações do que é o protocolo e em que situações é que o árbitro pode atuar. Quanto aos amarelos, a questão que o Blanco levantou é respondida precisamente pela dúvida que tu depois colocaste, e isso iria acontecer com todas as outras situações em que se quisesse aplicar o VAR, que seria, então ok, nós queremos aplicar nesta X, mas temos de aplicar nesta X, também teremos de aplicar na Y, porque está tudo relacionado. E portanto é por aí que eu acho que o protocolo está bem feito. Não abre esse tipo de dúvidas, porque obviamente que se um segundo amarelo fosse ao VAR, o primeiro também deveria ser. Até há segundos amarelos que são mais do que os primeiros. Portanto, acho que o protocolo nesse sentido está bem feito. Quanto a esta questão do Coach Challenge, que também existe na NBA, esse no futebol seria um pouco mais difícil, acho eu, porque, explicando assim muito rapidamente o que acontece na NBA, é que para pedir um challenge é gasto também um timeout. Timeout não existe no futebol. Se o challenge for bem sucedido por parte da equipa, esse timeout é devolvido à equipa que pediu o challenge. Se o challenge não foi bem sucedido, essa equipa perde o timeout. Portanto, em termos de penalização por pedir esse challenge, não poderia haver no futebol. O que também não poderia existir da mesma forma, mas talvez fosse solucionado por haver apenas um por jogo. É uma proposta a analisar, não me parece de todo má. Simplesmente não poderia ser usada nos mesmos moldes que noutras modalidades. Mas é isso, eu acho que o VAR, o protocolo em si mesmo está bem feito.
Acho que as situações em que se pode utilizar o VAR são as situações extremas, ou seja, em que apenas aquela decisão impacta o todo. Ou seja, no caso do cartão vermelho direto, é apenas aquela decisão que impacta um todo. Não é em dois momentos, como por exemplo os dois cartões amarelos, que vai implicar o cartão vermelho. Isso já seria abrir demasiadas possibilidades, demasiadas interrupções durante o jogo, e isso acho que não é positivo. O protocolo está feito também nesse sentido, em que haja o mínimo de interrupções possíveis. Agora, obviamente que o VAR nem sempre é bem utilizado, mas isso tem a ver com a interpretação dos árbitros. Mesmo com a tua primeira questão sobre se devia abranger também lances de dúvida, isto depois ficaria ao critério de. E mesmo as decisões óbvias acabam por ficar ao critério de cada árbitro. Não é isso que está em questão. Mas, por exemplo, lances de intensidade em que X árbitros acham uma coisa e os outros acham exatamente o contrário. Claro que esses lances nem sempre podem ser chamados ao VAR. Os lances claros e óbvios, como está escrito no protocolo, é muito mais fácil de fazer com que haja uma leitura simples por parte dos árbitros que estão no vídeo-árbitro. E portanto, eu acho que nesse sentido não é o protocolo do VAR que é o problema. Certíssimo. Bem, em primeiro lugar, dizer já aqui que eu sou um adepto do VAR, portanto não defendo a sua extinção de maneira nenhuma, apesar de aceitar e vendo futebol como gosto de ver, existem muitas incoerências, não no protocolo em si, mas na forma como o protocolo é executado pelos figurantes que tratam da arbitragem. A começar pelo próprio vídeo-árbitro, que falaste agora, Rocha, nos lances de intensidade, que são algo subjetivos, e portanto deveria haver algum aprimorar do protocolo no sentido de explicar que lances são passíveis de chamar e que lances não são passíveis de chamar de acordo com a intensidade, ou seja, como é que o vídeo-árbitro às vezes avalia que foi um contacto intenso suficiente e outras vezes avalia que pode não ter sido e por isso não chama. É que nem não foi, pode não ter sido e portanto não vou chamar. Isso aí é algo que ainda me preocupa bastante, porque vemos na Liga Portuguesa que o critério de vídeo-arbitragem muda, às vezes, já para não falar dentro do mesmo jogo, mas jornada para jornada, aplicam-se critérios totalmente diferentes. Outra situação que não está bem clara, ou pelo menos parece que os senhores que lá não entendem bem, que que são as questões do braço na bola ou mão na bola, dentro da grande área, e que, pelo que eu li nos protocolos da FIFA, quando a bola bate no corpo e depois vai ao braço ou alguma coisa assim, não é assinalado penalti. E no entanto lembro-me perfeitamente do VAR do Benfica Inter ter alertado o árbitro para ir ver esse lance. Portanto, Isso não é sempre assim. Isso não é sempre assim. Sim, mas A bola na mão depende sempre da posição em que está o braço, sempre. Independente de bater no corpo ou não, varia muito se o braço está ao longo do corpo ou se está numa posição completamente anormal para o desenvolver da jogada. Portanto, eu acho que essa questão da mão, ainda há muita gente que se confunde por causa das regras antigas, mas acho que está muito bem definida, na minha opinião. O que já não acontece tanto com a intensidade, mas isso é um problema, lá está, é o que eu estava a dizer, não é um problema do VAR, é um problema dos árbitros, que não são formados da maneira certa para perceberem, ou melhor, nem é perceberem o que é a intensidade certa, mas é pelo menos para terem todos o mesmo critério. Isso é um problema de formação dos árbitros, não é mais nada. sim, é um problema de formação dos árbitros, mas tu quando tens um lance, quando dizes que é um lance claro e óbvio, na questão da intensidade, até o VAR até pode, na sua opinião, achar, isto tem intensidade suficiente, mas agora, como não é uma coisa mas se todos acharem assim, isso vai ser aplicado em todos os jogos. E se for aplicado em todos os jogos, não há problema. Não, é isso mesmo, ou seja, eu defenderia que em lances em lances de alguma subjetividade, por exemplo, de contactos, acho que o árbitro deveria ser sempre chamado para ver. Pronto, é essa a minha opinião e não o vídeo-árbitro decidir, aqui acho que tem intensidade suficiente para mandar, aqui acho que não.
Pronto, quanto aos lances de mão, pá, ainda há algumas dúvidas. Se calhar essa do bater no corpo e ir à mão não é a maior, mas há aquela questão do braço de apoio ou o braço em queda, que isso aí ainda é um bocadinho dúbio, que o jogador quando tem o braço no chão pode não. Essa é capaz de, eu acho, ser a única dúvida, sim. Certo, certo. Mas pronto, sim, também tens razão. Quanto ao que o Blanco dizia de todos os lances, lançamentos, cantos, pontapés de baliza, faltas, ser tudo vistoriado pelo vídeo-árbitro, acho que seria totalmente impossível, não é? No jogo, lá está, falaste do tempo útil e muito bem. Um jogo que tem 50% de tempo útil hoje em dia já é muito bom, já é raro de ver, quanto mais com essas situações em que eu havia paragem de tempo para haver essa análise, ou então era impossível, porque as equipas o antijogo que já fazem, aliado a isso, não se jogava futebol, jogava-se outro desporto qualquer que não gostaria de imaginar o que seria. Mas sim, agora posso perfeitamente imaginar que um canto que mal assinalado depois de golo custa engolir. Aliás, já vi acontecer isso várias vezes e não é muito agradável, mas acho que por aí não se pode fazer grande coisa. Perguntava-vos agora, por exemplo, a ti Rocha, para começar, aquela eterna questão da divulgação das chamadas ou das comunicações entre vídeo-árbitro e o árbitro. Achas que tu achas sobre isso? Deveria ser público, não deveria ser, em certa medida? Acho que só lhes fazia bem. Acho que obrigava os árbitros e o Conselho de Arbitragem, etc., a perderem aquele síndrome de superioridade que ainda têm. Já falámos aqui não sei quantas vezes, e até posso pegar no Sérgio Conceição, cada vez que fala dos árbitros numa conferência de imprensa, seja a dizer a maior barbaridade de sempre, seja a criticar construtivamente, é sempre castigado. E isso é porque, pelo que já falámos aqui, dos árbitros não poderem ser falados publicamente, seja de que forma for. Todos os intervenientes do jogo são sempre castigados sempre que falam dos árbitros. E eu acho que se as comunicações fossem divulgadas, sem dúvida que isso ia acabar, mas mesmo sem dúvida, porque por duas razões. Primeiro, alguém que já jogou futebol e já foi árbitro, ou até mesmo que já viu jogos de futebol assim mesmo de primeira liga, mas em estádios mais pequenos, em que se ouve a forma como os árbitros falam, acho que ia ajudar muito a que os árbitros fossem levados menos a sério. Porque se muitas vezes os treinadores e os jogadores são castigados pela forma como supostamente falam com os árbitros, então se muita gente soubesse a forma como alguns árbitros falam com treinadores e jogadores, se calhar teriam uma opinião diferente da postura que os mesmos têm em campo. Isto era a primeira coisa que iria ajudar. E a segunda era sem dúvida perceber a perspectiva de cada árbitro na análise aos lances. Acho que isso seria importante. Muitas vezes não iria fazer com que os adeptos percebessem ou mudassem de opinião, mas acho que apenas a forma como o árbitro expressaria ou expressa a sua interpretação do lance no momento do jogo iria retirar todo o tipo de dúvida que existisse na velha questão de se o árbitro está a querer favorecer uns ou não. Porque acho que a partir do momento em que o árbitro tem uma interpretação sólida e que acredita em si mesmo e no que está a dizer, acho que é o máximo que os adeptos podem pedir dos árbitros, porque os árbitros não vão ter nem sempre a mesma interpretação que nós, nunca na vida, e portanto a única coisa que nós lhes podemos pedir é estarem certos daquilo que estão a dizer e terem convicção na sua decisão. É a única coisa que nós podemos pedir. Agora, naquelas situações em que as comunicações fossem divulgadas e nós víssemos que o árbitro não tinha certezas de nada, por exemplo, uma situação até em que nem marcou penalti e o VAR chama para o árbitro ir ver ao monitor e o árbitro até nas comunicações diz, pá, não sei, não acho bem que seja penalti,
e depois está o árbitro do VAR a dizer, epá, não sei o quê, olha-me ali aquele toque, ele, pá, pois, não sei, talvez, e outros elementos de jogo até, epá, os jogadores ali não me param de chatear, ou aquela equipa técnica não para de chatear, ou o banco de suplentes, ou os adeptos, o que quer que seja, então olha, vou marcar penalti. Eu acredito que isso até acontece bastante, e isso sim já poderia ser penalizado depois posteriormente à decisão. Um, Portanto, eu acho que seria só benefícios. Acho que melhoraria muito a arbitragem em Portugal e tudo o que anda à volta também da arbitragem. Essa parte então dos castigos a toda a gente que fala de arbitragem, eu acho que ia mudar drasticamente. Porque se fossem castigar em 2.000 euros um treinador que critica uma decisão de um árbitro, então teriam de castigar em 4.000 euros um árbitro por muitas coisas que faz dentro do campo. Ok. Sim, pegaste aí em vários argumentos válidos. Eu próprio, por exemplo, quando vejo um penalti que me parece a mim claríssimo, que não é assinalado, eu ponho-me a pensar o que é que se acabou de passar. Foi o vídeo-árbitro que disse: eu acho que é melhor vires aqui ver porque isto aqui é claro e óbvio. O árbitro disse: não, não, não vou ver, não vou ver, não é preciso. Ou foi o VAR que disse: isto aqui é dúbio, mas acho que não é suficiente para vires ver. Ou então foi o VAR que disse: não, não venhas ver porque isto não é penalti. Ou seja, não se percebe afinal. Gostava de ouvir quais é que são as conversas, qual é que é a opinião de cada um, quem é que diz para não ver, quem é que diz que quer ir ver, porque isso aí iria dissipar muitas dúvidas sobre a parcialidade ou não no próprio jogo, durante o próprio jogo. Sabes, uma coisa que também seria interessante por causa disso é que na teoria isso não pode acontecer, mas acontece muito. Pois, Eh, não, mas não pode acontecer porque o vídeo árbitro não fala assim livremente com o árbitro. Não estão em permanente comunicação. O vídeo árbitro, a única vez em que pode falar com o árbitro é dizer ehm, eu acho que isto é penalti, ponto. E o árbitro vai ver ao monitor. Eles não podem andar ali a falar, a dizer não sei o quê, houve ali um braço nas costas. Isto não pode acontecer. A partir do momento em que o árbitro está no campo e ainda não está no monitor, esta conversa não pode acontecer. E portanto, eu acho que isso seria também bastante bom para esclarecer a forma que os árbitros aplicam o protocolo do vídeo-árbitro ou não, um, e a forma que o vídeo-árbitro um, atua no que está a acontecer dentro de campo, impedindo o árbitro de campo de fazer o seu trabalho. Eu acho que esse aspecto também seria interessante para ver até quanto é que as regras são cumpridas ou não. certo. Blanco, pegando em tudo isto, qual é a tua Olha, opinião? concordo a 100% com tudo aquilo que disse o Rocha, portanto, não vou acrescentar muito mais porque era uma melhoria a todos os níveis e acho que quem não perceber isso, pronto, eu sei que estamos num país com uma mentalidade muito fechada e se calhar com conversas árbitras a saírem cá para fora, não sei se algumas pessoas iriam ficar muito contentes com isso, até mesmo responsáveis pela arbitragem, a PAF, etc., porque iam deixar de ter este escudo de poderem fazer tudo aquilo que quiserem sem poderem ser tomadas grandes justificações e só têm de prestar justificações no relatório do jogo e etc. Mas assim acho que a longo prazo iria facilitar a vida para toda a gente, árbitros inclusive, porque não só mostra essa transparência, como também os humaniza um pouco, porque faz justificar esse tipo de decisões e acho que a longo prazo toda a gente iria beneficiar disto. Uhum. Pronto, não sei se querem dizer mais alguma coisa aqui sobre o vídeo-árbitro. Se não, passamos ao próximo tema de tecnologia, que neste caso será a linha de golo, a tecnologia da linha de golo, e que eu vou passar a explicar muito rapidamente que há duas formas de analisar esta tecnologia. Por exemplo, uma primeira é com diversas câmaras, normalmente cerca de 10 câmaras que se colocam, 10 ou mais, na realidade, muitas vezes são mais, mas são várias câmaras que se colocam em cima das linhas de golo e que captam cerca de 500 imagens por segundo, portanto, uma quantidade ainda considerável de captações de imagem, e que em seguida fazem uma leitura, uma reconstrução 3D da bola em cada instante, para conseguirem aferir se de facto passou na totalidade ou não
a linha de golo e em seguida, se tiver passado, será enviado um sinal eletrónico para o relógio do árbitro, é notificado e dá o golo. Outra tecnologia mais recente é a colocação de 3 chips na própria bola, que pronto, depois através de um campo eletromagnético que é gerado, aquilo também faz o mesmo efeito, ou seja, quando a bola ultrapassa a linha também é notificado o árbitro. Teoricamente este seria um sistema infalível, ou pelo menos muito fiável de trazer justiça ao jogo, não é? Quem não se lembra daquele lance do Ronaldo, penso eu, contra a Sérvia, em que na altura poderia ter dado o apuramento, era para a Liga Europa, não para a Liga Europa, não, Acho que era para o Mundial. É para o Mundial, é. Era para o Mundial. Mas isso Ok, era o árbitro que era penso cego, não foi o mesmo problema da linha de gol. Sim, mas mesmo assim, se houvesse, teria sido ativado. Mas pronto, já houve outros casos ainda mais escandalosos, em que, por exemplo, os próprios jogadores tapavam a visibilidade das câmaras e então não dava para perceber se estava ou não, se havia ou não passado a linha de golo. Agora, mais escandaloso que isso é a existência em Portugal de vários estádios que não possuem essa tecnologia. Sendo um exemplo claro, apesar de já não estar na primeira divisão atualmente, mas isto está para o ano, o estádio do Moreirense, que não possui essa capacidade. Isso aí é que é mais grave, na minha opinião. Blanco, o que é que tu achas desta situação? Olha, eu acho que a partir do momento em que os clubes querem fazer parte de uma competição, e se essa competição tem regras e formas de atuar, no sentido em que, para percebermos se é um golo, isto tem de estar operacional, a partir do momento em que participam nela, há duas opções, que é uma, ou não têm condições para participar na mesma, o que raramente acontece e ninguém, epá, até o próprio Casa Pia não tinha estádio com condições para jogar, arranja solução, tudo bem. E sou sempre a favor de tentar arranjar uma solução de preferência para perto dos adeptos em questão, não é tipo o Vila Franquense que ia jogar para Rio Maior e coisas do género. Mas ou é isso ou são multados por não cumprirem esse tipo de condições. E eu percebo também seja muito complicado aos clubes arranjar financiamento no mercado português, percebo isso completamente. Epá, mas é saber adaptar. É que isto é totalmente fulcral para a verdade esportiva, não é? E que fala-se muito e bem da não existência de VAR na segunda liga, mas também percebemos os muitos problemas que isto foi dando ao longo desta época, especialmente em jogos do Benfica B, por exemplo. Já me lembro de um ou dois em que há coisas escandalosas ali a acontecer. É muito importante haver esses mínimos tecnológicos garantidos por uma questão de justiça, e os clubes não conseguirem cumprir ou vão jogar para outro estádio ou pagam multas por não conseguirem cumprir, porque estão a pôr em causa esse patamar de igualdade com os outros clubes, porque podem prejudicar e ser prejudicados nos seus jogos em casa, e não é justo. No fundo é isto. Certo? Rocha, o que é que achas também desta situação, destas situações que relatámos aqui? Bem, quanto aos estádios, concordo com o Blanco. Compreendo a situação financeira de muitos clubes, mas a partir do momento em que estão numa competição profissional também têm que levar com certos deveres, e não é compreensível 16 equipas da Primeira Liga têm a tecnologia da linha de golo e duas não, por exemplo. Isso não pode acontecer. Viola a verdade esportiva, obviamente, nos jogos que forem jogados naquele estádio, e isso desvirtua todo um campeonato, porque nunca se sabe em que estádios, em que jogos é que uma situação de linha de golo vai ser necessária. E portanto é verdade que depende muito da gestão dos clubes, e por isso é que também existem as multas, como o Blanco estava a dizer. Porque, por exemplo, até pegando no caso do Moreirense, o Moreirense até nem para linhas de fora de jogo servia muitas vezes. Era um dos estádios que dava mais problemas nesse sentido. E portanto,
têm de haver melhorias nos estádios das equipas profissionais, porque é uma das consequências de precisamente serem um clube profissional. E se, por exemplo, um Belenenses conseguiu aguentar 5 anos seguidos a subir de divisão num estádio do Restelo, que acredito tenha bastantes custos, uma equipa do Moreirense que anda a descer entre primeira e segunda, pelo menos linhas de fora de jogo também tem de ser capaz de implementar. E portanto, acho que isso não há grandes dúvidas. Quanto à tecnologia em si, não depende da interpretação de ninguém, é uma questão de aperfeiçoamento da tecnologia. Agora, se a querem aplicar sem ter a certeza, ou melhor, se a querem aplicar sabendo que existe margem de erro, que acho que atualmente está nos 3 milímetros ou algo do género, tudo bem. Temos de estar conscientes das consequências que isso pode ter. Agora, se queremos esperar até que a tecnologia seja perfeita, isso também pode demorar bastante tempo e impedir que haja situações que a olho nu não são óbvias, mas que se calhar para a tecnologia da linha de golo, mesmo com a margem de erro, já seriam. Portanto, é uma decisão que as competições profissionais têm de tomar, e levar com as consequências disso mesmo. Sim, inclusive estive aqui a ver que muitos dos testes que têm de passar, aliás, que teve de passar esta tecnologia das câmaras em cima da linha de golo, muitos desses testes foram feitos com bonecos simuladores com 1,65 m de altura. Portanto, acho que não é normal um jogador de futebol ou vários jogadores de futebol terem 1,65 m de altura, não é? Por isso, estes testes só por si já trazem algo equivocado, não trazem uma imagem certa do que será no campo, jogadores mais altos com maior probabilidade de tapar a linha e inviabilizar a retirada de imagens com qualidade suficiente para se averiguar se a linha foi ultrapassada na totalidade ou não. Mas pronto. Já agora, deixa-me acrescentar uma coisa, porque uma das situações que mais me irrita no futebol, quer dizer, não é das que mais me irrita, mas das situações mais inúteis que mais me irrita, é a situação de quando a bola não sai do campo e o árbitro marca que a bola saiu do campo, apenas por aquela regra da bola ter de sair toda, e o árbitro, numa situação em que não consegue ver isso, vê que a bola sai um bocadinho, então pelo sim, pelo não, marca que a bola já saiu. Isso retira muitas situações de perigo num jogo, e portanto, quando chegarmos a um momento em que já existem sensores à volta de todo um campo, e que seja muito simples e o árbitro receba no relógio quando a bola sai do campo ou não, isso para mim vai ser ótimo, vai-me retirar bastante descanso ao meu coração. Certo, e já agora pegando nisso, apesar de não ser exatamente o tema, qual é que é a diferença entre esse lance em que a bola fica-se na dúvida se a bola saiu ou não totalmente, e os lances em que o assistente também fica na dúvida se existe fora de jogo ou não, mas a jogada é perigosa e deixa seguir? Se calhar deveria executar-se o mesmo. Mas a questão é que ele vai deixar seguir e depois no vídeo árbitro tem lá as linhas de fora de jogo para ver se há fora de jogo ou não. Certo, mas no caso da linha no caso da bola sair de campo, se ele deixar seguir, depois também poderia ir ver ao VAR se saiu ou não. A questão é que dá uma importância muito maior a quando a bola está claramente em jogo do que nesse tipo de lances, infelizmente. Ou também, seja, concordo, nesse tipo de lance, isso também só resultaria se a jogada desse sempre em golo. Porque há jogadas em que, por exemplo, sei lá, um árbitro auxiliar acha que é fora de jogo, deixa a jogada correr, a jogada corre, não dá em nada, mas a equipa mantém a bola, daí consegue assinalar o fora de jogo. Não se conseguiria fazer isso sim. com uma bola fora. Portanto, uma equipa poderia beneficiar da bola ter saído, tentar atacar a baliza, não dá, mas mantém a posse e iria, pronto, lá está, ia denunciar porque mantém a posse na mesma e não daria para marcar o fora aí. Mas o Certíssimo, Sporting, também tens lembro-me, por razão. exemplo, do ano do título, do Sporting ter tido um gol anulado em casa porque a bola no início da jogada sai de campo. Portanto, e isso já acontece tempos a tempos. Certo, essa situação acontece. Sim, essa situação acontece. Só que, pronto, lá está, normalmente assinala-se logo a saída da bola, mesmo quando se tem dúvidas. Pronto, avançando para o próximo tema, que tem a ver com a utilização
daqueles coletes, por exemplo, que os jogadores usam, e chips para monitorizar o seu desempenho em campo, o seu, os quilómetros, normalmente o ritmo cardíaco, as suas posições, muitos dados que têm sido cada vez mais atualizados e retificados. Que impacto é que essa tecnologia tem e poderá ainda mais ter, tanto do ponto de vista fisiológico do próprio jogador, como do ponto de vista tático, plano, para os treinadores? Epá, eu acho que no momento em que o futebol está na atualidade, acho que é algo fulcral. Porque o futebol vive muito de dados e neste momento, e é por isso que tens depois os analistas de dados, tens os analistas táticos, depois também pegam nos próprios dados e etc. E no fundo, dados são só números, mas nós temos de fazer com que aqueles números tenham sentido, tal como discutimos aqui com o Pedro da Goal Point quando ele veio cá. Mas acho que é muito importante, nos conseguem dizer coisas que o chamado olhómetro não consegue dizer. E os clubes com mais recursos, obviamente, que vão investir cada vez mais em GPS e chips e coisas que consigam dar todo o material possível para os seus treinadores poderem fazer um bom trabalho, porque no fundo são variáveis que se podem controlar de certa forma. E num desporto tão imprevisível como o futebol, tudo o que seja variável que dê para controlar, eu assino em baixo. Portanto, eh, acho que é algo bastante fulcral nos dias que correm. Ok. Rocha, e de um ponto de vista mais fisiológico e de saúde dos próprios jogadores, achas que, por exemplo, a incorporação de mais tecnologia, por exemplo, de eletrocardiogramas ou alguma coisa assim que dê para medir o ritmo cardíaco dos jogadores, isso aí seria bastante positivo, por exemplo, para evitar situações como aconteceu com o Eriksen, que pronto, teve aquele problema, já não sei o que é que foi, mas alguma coisa relacionada com paragem cardíaca. Sim, eu acho que isso é essencial e até acho que já existem coletes que calculam tudo isso e fazem todos esses exames instantaneamente. Um, Lá está, acho que toda a evolução tecnológica que ajude os jogadores e as equipas técnicas a desenvolverem o seu jogo, tanto no aspecto tático como no aspecto físico, acho que vão ser todas importantes. Este colete, não, felizmente, não tem nada a ver com equipas de arbitragem, serve só para as equipas em si, e portanto todo o tracking que é feito aos jogadores, quanto mais melhor. Blanco, para terminar este tema, queres falar aí do assunto do Não, porque Nagelsmann, quando o daquela João disse história que queria falar de caricata? tecnologia no futebol, a primeira coisa que me veio à cabeça é uma proposta meio maluca do Nagelsmann aí há coisa de 2 anos. Não sei se nós na altura até acabámos de falar no podcast ou não, mas tenho assim uma leve ideia. Que era aquela coisa dele querer que o capitão da equipa tivesse um microfone tal e qual dos quarterbacks na NFL, que basicamente queria alguém dentro a receber indicações do treinador sempre que ele quisesse. Ahm, Epá, acho a ideia um pouco praticável. Em primeiro lugar, porque a malta da NFL sempre tem um capacete que. E atenção, a malta da NFL obviamente tem muitos mais duelos do que. Quer dizer, não sei até que ponto é que não tem mais duelos do que no futebol. Mas ao menos os duelos são muito mais agressivos do que no futebol. E obviamente poderia identificar o microfone, e para além de identificar o microfone, obviamente que a prioridade é a segurança do jogador e isso tem de estar sempre resguardado. Mas ainda assim há o capacete, que dava ali para esconder a coisa. Agora gostaria de saber como raio é que um jogador de futebol ia estar de forma confortável com o microfone o jogo todo, a receber indicações e a poder passá-las aos colegas e, obviamente, sem comprometer a sua integridade física antes da sua performance desportiva, como é óbvio. Sim, Punha assim na sim, lapela e microfones falava assim. unidirecionais de lapela, estamos familiarizados, sim. Agora, é que para além disto, da questão da segurança e de se é fazível ou não, eu nem acho que faça grande sentido. Porque a NFL, e digo isto como pessoa que tentou muito ver o Super Bowl deste ano, mas não consegue ver mais de 2 minutos sem se aborrecer com aquilo. A NFL, no fundo, o futebol americano, no fundo, é um desporto que é, imaginem futebol, mas é só livres, cantos e penaltis. É aquilo. Tem tão poucos fatores de imprevisibilidade que aquilo são bolas.
contra-ataques também. Mas é muito pouco tempo do jogo, meu. Aquilo é praticamente bolas paradas estudadas. E por isso mesmo, eu percebo que seja necessário haver uma muito maior comunicação com o capitão do género. Agora vamos fazer esta. E depois eles lá têm um esquema qualquer já desenhado. E, pá, não acredito que isso fosse funcionar no futebol, porque o futebol tem muito mais estímulos imprevisíveis do que o futebol americano. E acho que era tentar controlar algo que não dá para controlar. E enquanto que, ao contrário dos dados que eu estava a dizer, que era algo que dá para controlar, ter um microfone para o capitão, o quê? Para de gritares de 10 em 10 minutos, olha, corrija o posicionamento deste. Eu acho que isso até só iria afetar o rendimento do capitão da equipa, não acho que faria grande sentido. Mas pronto, isso sou eu. Eu acho que queres comentar alguma coisa deste caso também? dar Não, a tua opinião? concordo. Acho que no nosso futebol seria impraticável, nem faria sentido, e também não haveria qualquer benefício que os jogadores pudessem tirar dessa eventual comunicação entre treinador e jogador durante todo o jogo. Concordo que na NFL é um desporto completamente diferente, existem mil e uma jogadas que os jogadores podem fazer e, portanto, aí sim. Também tendo em conta que overall todos os desportos americanos são desportos de espetáculo, quanto mais esse tipo de inputs existem, melhor para eles. Mas no futebol acho que isso não seria praticável. Ok, então vamos finalmente avançar para as rubricas finais do nosso programa de hoje. Começar por ti, Blanco, com o teu facto. E diz-me só, não me digas que trouxeste o facto de o Porto ser a equipa no mundo com mais penaltis neste Neste século. século? Não sei se era no século, acho que era só desde 2020, Era, ou era, não? era, era. Já está a pegar no Não, acho que século. era Já só está a desde. pegar no século. Isso é Era só desde impressionante. 2020. Do século todo deve ser tipo o Real Madrid. Não, Era da década. E a pelo década, menos, digamos que vamos em 2023. Sim. Portanto, não há pelo grande menos década. foi o que a TVI ou assim que Gil, como É, eu, noticiaram ao outra. contrário de ti, não venho aqui para pegar fogo às coisas e para atirar combustível para a lareira. Não. Não, não vais? Então aquela do Opa, ó Roger Schmidt logo no Gil. início olha, era o eu quê? acho que se hoje o Gil traz aqui um comentário sobre o Benfica, devia ficar 3 semanas fora do podcast. Mas Olha, isso eu pronto, percebo, agora Blanco. que se calhar para a semana vamos mudar aqui um bocadinho o formato, é que tu dizes isto, né? Tá bom. Um time-out. Não, o que eu venho trazer, e só para responder à picardia do Roger Schmidt também, Gil, isso aí não fui eu que trouxe, foi ele que trouxe ele próprio quando, epá, como é que um treinador em 2023 consegue dizer que é contra o VAR, ou consegue dizer, ele também não disse bem é contra o VAR, ele disse que não defendia bem às vezes o seu uso, epá, ali tentar articular aquilo de uma forma muito estranha para ver se safava daquilo, epá, não te safas, aquilo é uma estupidez. Mas pronto, continuando. O meu facto, e é um facto que a maior parte de vocês já sabe e vai parecer algo pequenino se calhar, mas eu gosto muito de valorizar este tipo de coisas, é que tanto Belenenses como União de Leiria vão subir já à segunda divisão para o ano, e o Rocha também já deu aí um lamiré um bocadinho no Belenenses. Epá, acho que são duas histórias completamente incríveis. O Belenenses tem 5 subidas de divisão seguidas. É uma batalha de sempre com a mesma direção. Até o presidente, o Patrick Moraes de Carvalho, até deu hoje uma entrevista ao Expresso bastante interessante que eu estive a ler. A Grande direção Patrick. sempre a fazer trabalho pro bono, portanto, não receberam daquilo. Foi um trabalho de dedicação enorme. Por acaso, até fui ver o jogo da subida em uma invasão de campo incrível. Nota, e o Belenenses também é um clube interessante do ponto de vista em que junta ali vários estratos sociais, tanto ali a betalhada do Restelo como a malta da ajuda, e é ali algo engraçado de ver. Um, e é um histórico a voltar também a um grande palco. União de Leiria é a mesma coisa, também se assemelha-se ao Belenenses por ser um histórico, por ter uma grande massa adepta, e sabemos que conseguiu atrair muita gente ao estádio durante este ano com bilhetes gratuitos, e logo se vê se para o ano com bilhetes pagos. Em primeiro lugar, se vão manter essa política na segunda liga, em segundo, se com bilhetes pagos a malta vai aderir tanto também. Mas também tem uma história bonita por toda a forma como saíram nas divisões principais, com os jogadores em greve, com os guarda-redes daquela mítica foto em que eles entram em jogo com 8 jogadores. O guarda-redes é o Oblak, que também é um pormenor delicioso. Epá, portanto tem aqui coisas muito bonitas na história de cada um dos clubes.
Sinto que também o estilo de futebol é mais diferente. Eu, por exemplo, vejo o futebol do Vasco Botelho da Costa, treinador de Leiria, vejo ali muitas inspirações de Guardiola, vejo ali tentar tratar bem a bola, o jogo de posse, jogo apoiado, jogo posicional, etc. E vejo ali o Bruno Dias muito um Mourinho em que pá, defender é a prioridade e não arriscar e sair na transição. Se calhar até Não, demasiado, pá, algumas vezes. este jogo com a São Joanense foi um dos maiores jogos à Mourinho que eu já vi. Resultou e no fundo é isto, é privilegiar as transições e não dar espaço atrás, etc. E cada um com o seu estilo de jogo, tudo bem. Pá, e isto também tem uma certa beleza. Lá está, ele não viu beleza fazer isto da forma meio estranha de que faz o Atlético e meio a meter nojo que faz o Atlético também. Se bem que o Atlético agora até está um bocadinho diferente, como fazia o Atlético, vá. Vejo o Belenenses a fazer um bocadinho com mais classe, digamos assim. Isto vai ser uma batalha de estilos muito interessante no dia 21 de maio no Jamor, na final da Liga 3. Eu vou estar lá batidíssimo, se a Federação assim o quiser, visto que o placeholder de hora que está neste momento só é às 6 da tarde e às 8h30 há um derby para o qual eu tenho bilhete de Sporting Benfica. Portanto, epá, façam lá o favor de pôr isso um bocadinho mais cedo, tipo lá para as 4, e toda a gente fica contente e leva-se mais gente a um estádio e leva-se mais gente ao outro. Às vezes esta comunicação entre Federação e Liga deixa muito a desejar, mas pronto, também não era esse o facto. Só dizer que dois históricos estão de regresso a campeonatos profissionais e acho que toda a gente ganha com isso. E agora vou passar para o Rocha, se não me engano, momento cultural. Para o Rocha, mas deixa só dizer que trouxeste um facto quase tão bom como o meu. Força, Rocha. Bem, até calhou bem termos acabado a falar em NFL, porque trago aqui um filme que vi no sábado, que é o Draft Day, dia D, com atores bastante conhecidos, Kevin Costner ou Chadwick Boseman. E é um filme que trata precisamente do dia em que acontece o draft, que é um grande acontecimento na NFL. E neste filme em específico, as trades feitas pelo Kevin Costner, o ator principal, na personagem de Sonny Weaver. Ele é o team manager da equipa de Cleveland, e passa precisamente por momentos bastante complicados em que inclusivamente o querem despedir, depois é o treinador da equipa que já se quer demitir por causa das decisões que ele toma. A verdade é que ele acaba por fazer trocas como um gênio, e é claramente o vencedor daquele dia de draft, que é um dos dias mais importantes em toda a época da NFL. E lá está, pronto, é um desporto diferente do nosso, mas é sempre bom também perceber mais ou menos como funcionam, até porque, quem sabe, se já aplicámos muitas mais coisas de outros tipos de desportos e tivemos aqui hoje também a dar ideias como, por exemplo, o challenge do treinador, quem sabe um dia não teremos algo de parecido como este na NFL. Gil, o teu comentário. Certo, antes que comecem a fazer barulho, não é sobre o Benfica. É uma antevisão. Eu acho que ele foi mudar à Sim, última sim, da hora, sim. só para não ficar fora do podcast. Não foi. Então, eu não queria ficar fora, né? Mas não foi, mesmo assim. É uma pequena antevisão à Champions que vai retomar amanhã. E basicamente foi uma resposta do Toni Kroos ao Rooney, quando o Rooney disse que o City iria golear o Real Madrid, e o Toni Kroos respondeu: Rooney, disseram mesmo ano passado e ganhámos a Champions. Portanto, calma, o City está fortíssimo, verdade, mas o Real Madrid é o Real Madrid, e acho que é uma excelente picardia e uma excelente forma de iniciar a próxima fase da Champions, as meias finais, que de certo vão trazer bastantes emoções e imprevisibilidade. Gostaria só de recordar E duas é coisas isto. antes de fechares o episódio. Em primeiro lugar, como eu take do ano passado o Real Madrid ganhar a Champions quando ninguém dava nada por eles, acho que é capaz de ser o meu melhor take da história deste podcast ainda. Quer dizer, a par de eu dizer que o Sporting ia ser que. Não, a par. Até o relógio, até o Calma, a relógio par de dá eu bem as neste vezes podcast para aí. Quando o podcast tinha para aí dois meses de vida, e dizer que o Sporting ia ser campeão no ano a seguir, ou que tinha boas hipóteses de ser campeão no ano a seguir, e foi campeão também.
Mas ponto número 2 também é que desde que existe este podcast houve sempre um campeão diferente de Champions. Portanto, já falámos aqui de um Bayern campeão de Champions, já falámos de um Chelsea, já falámos de um Real Madrid. E se manter a tendência há de ser um diferente este ano. Portanto, por favor, que seja uma das equipas de Itália. Pronto, estava só a dizer, antes de tu rudemente não interromperes, que até o relógio estragado dá a certas horas duas vezes ao dia. Então o comentador como tu vai acabar aqui ao podcast. Portanto, pá, não há impossíveis de tudo. Não há. Pronto, acho que é com esta que acabamos mais um episódio. Espero que tenham gostado. Um abraço. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!